Seja muito bem-vindo ao nosso Madcast, diretamente do Estúdio PA. Esse ano, o ano de Humanity Remember. Nós estamos começando aqui com um grande regente da Humanity de muitos anos atrás, pastor Ednei Salles. Seja muito bem-vindo, querido pastor, ao nosso Madcast. Dá um oi aí pro pessoal aí. Olá, pessoal, paz do Senhor Jesus. Que alegria, né? O Madcast. Quem diria, hein? As coisas vão mudando, modernizando, e a gente fica muito feliz com isso. Glória a Deus. Deus abençoe, Tiago. Deus abençoe, Cirilo. Deus abençoe a cada um de vocês. Legal. E aí, Cirilão, estamos juntos aí nesse novo projeto aí, Madcast. É isso aí, pastor Tiago Bergamini. Maravilha estar com vocês aqui. É um prazer grande estarmos juntos aí nesse Madcast, com a presença ilustre do nosso pastor Ednei Salles. Deus abençoe vocês e que seja um momento reflexivo e ao mesmo tempo um momento onde estaremos aí sentindo a presença de Deus e relembrando, fazendo jus aí o nosso Humanity Remember. É isso aí, pessoal. Olha, primeiramente já curte esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, faz bombar aí, galera, faz bombar pra gente conseguir no mínimo aí 10 mil visualizações desse vídeo. Aí nós somos ousados, né? Esse é um bate-papo mais descontraído. Querido pastor Ednei, nos conte, pastor Ednei, que foi regente por muitos anos da Humanity, nos conte aí sua experiência, pra gente conversar um pouquinho sobre tudo aquilo que o senhor vivenciou regendo a Humanity e os anos que o senhor passou na frente desse trabalho aí. Pois é, queridos, foi uma história muito gostosa e surpreendente, né? Quando a gente nem imaginava a região Humanity, e a minha história começou ali na Vila Costa, né? E um certo dia, nosso querido e saudoso Mauro Pimenta nos viu tocar, falou, não, vem tocar aqui e tal. E antes de reger a Humanity, a gente passou a tocar na orquestra Humanity, que era um sonho de todo músico, né? Eu acredito que até hoje, né, vários músicos ainda sonham, um dia quero tocar na Humanity, um dia quero tocar na Yadat, né? Isso deve acontecer, porque isso é muito, muito bom, né? E depois de um certo tempo, me convidaram para reger a Humanity, né? Isso já estava regendo o grupo vocal Reviver, né? E me viram regendo lá, e falaram, bora, vamos para o desafio, né? E fomos. E Deus foi conosco, e pela graça do Senhor foram momentos muito bons. O senhor falou que te viram. Quem viu o senhor? Quem que capturou o talento Ednei da congregação para trazer para o trabalho aí da Humanity? Quem que foi o seu mentor? Porque a gente tem, né? Gerar as pessoas que vê a gente, né? Que enxergam talento. Quem que foi na época? Ih, rapaz, aí agora você me pegou. Você me pôs numa posição difícil, né? Quem foi? Quem foi? Eu acredito, na época tínhamos o pastor Luiz como coordenador e também era coordenador do Parque Aeroporto, né? Então houve ali um apoio muito grande da parte do pastor e também do Mauro Pimenta, que era um grande descobridor de talentos, né? Inclusive eu quero deixar aqui a minha dica para vocês que são líderes, tanto vocês, né, como líderes da Humanity, os líderes de outros departamentos, regentes de grupos, seja olheiro, né, dos novos talentos, porque com certeza a igreja não para, a obra do Senhor não para, e nós temos muita gente boa aí para trabalhar. Então fique de olho. Eu sempre falar pro Cirilo que quando a gente vai visitar um trabalho, né, Cirilo, a gente fica de olho. De repente sai um talento ali, né, Cirilo? É verdade, congregações que às vezes passam desapercebidas, a gente chega como quem não quer nada e a gente começa a analisar o perfil e são grandes talentos, né, potenciais aí a serem usados a nível campo. Legal, pastor. E o perfil, pastor? Como é que era o perfil do jovem naquela época lá? Qual ano que o senhor começou na Humanity? O senhor lembra? Olha,
eu comecei na década de 80, né? Mas, mais precisamente, em 89, até trouxe aqui. Peraí aqui, pessoal. Olha, Aí sim, hein? Escrito por mim, essa letrinha aqui que eu achava que desenhava na época, né? Que legal. Tá aqui um louvor aqui, um Madet 89. Olha só. Que olha alegria isso. Bênção. foi poder colocar esse hino, porque esse hino é um hino que foi feito por um casal de jovens da nossa igreja, o Samuel Malaquias e a Mira Malaquias. Olha que bênção. E eu fiz a música e ainda escrevi aqui, fiz a música e a grafia, que era tudo feito à mão, não era? Meu Deus. Tinha esse negócio de computador, né? Não tinha programas específicos Não ainda. tinha, né? E aí nós fizemos esse hino, tivemos apoio do Mauro Pimenta para a orquestração, fizemos ali o desenho, ele colocou isso no papel. E a primeira vez que tocamos com a orquestra da Almada. Que bacana. Que coisa boa. Em 89, gente. 89. Então, eu tinha aqui por volta de... Vai revelar sua idade. Revelando aí. 18 anos, né? Eu assumi o Reviver com 14. 14 anos, pastor? 14 anos. Olha só. Coloquei esse nome Adolescente. Reviver, né? Aí, Sim. ali começou. E nessa época aqui, Reviver era top para cooperar com a Almadet. Nós Que tínhamos bênção. uma cooperação maciça do Reviver. Do Reviver. Na Almadet. Para quem não sabe, Reviver é o vocal local do Parque Aeroporto. É o que foi aí regido pelo nosso pastor. Tivemos o privilégio aí de ser regidos por ele. Infelizmente eu não estava nessa época, né? Mas, pastor, aproveitando essa oportunidade, vamos, já que é para relembrar, né? Por que regência? O que chamou tanto a atenção do senhor para ser movido para a área musical? Bom, eu acho que isso já veio de um incentivo familiar. Legal. Porque meu pai, quando nós viemos de Guarulhos para Taubaté, eu tinha 1 ano de idade. E meu pai fundou orquestra em Guarulhos. Que legal. Até depois de muito tempo, agora recentemente, nós pegamos um jornal da igreja, estava lá, fundador da orquestra da Congregação de Tranquilidade, pastor Elias Salles, né? Que legal. E aí isso foi movendo, porque o primeiro coral aqui na Vila Costa foi meu pai que formou, né? O Reviver, por exemplo, foi as minhas tias que começaram regendo há mais de 50 anos atrás, né? E aí a gente foi sendo criado nessa questão. Meu pai tocava acordeon, com 8 anos já comecei a tocar trombone, aí eu ia no escutar livre com ele, tocava trombone e ele acordeon, né? E eu vendo meu pai reger coral e ajudar nos jovens, as minhas irmãs, isso foi trazendo esse desejo, né? E assim, a minha partida mesmo como maestro foi algo de Deus mesmo, porque quando me chamaram para reger o grupo Reviver, eu estava ainda buscando o batismo com o Espírito Santo, e eu falei, eu só vou assumir se Jesus me batizar com o Espírito Santo. E eu via que já era Deus encaminhando assim, né? O dia que eu fui reger a primeira vez, substituindo o maestro na Vila Costa, o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo na frente. A introdução do hino do Senhor Jesus me batizou. Aí sim. Foi marcante. Um avivamento Meu maravilhoso Deus. ali. Isso marcou muito, né? A partir daí a gente começou a reger, Deus dando graça, porque não é fácil. Eu voltava às vezes, quando já era aqui no Parque Aeroporto, eu morava na Vila Costa, vinha de bicicleta, né? Às vezes eu voltava do ensaio chorando, porque não deu certo o hino, porque as pessoas não aprenderam, não gostaram do hino. Não, ser regente é algo marcante de várias emoções. Imagino. Emoções boas e emoções tristes, né? Porque nem sempre a gente consegue fazer aquilo que deseja. Nem sempre as coisas dão certo, né, professor? Nem sempre. Infelizmente. Mas a partir daí, eu vejo a igreja da Vila Costa era uma igreja muito avivada. Então, quando a gente cantava os hinos, a maioria das vezes, né, o Senhor
fazer com que a glória dele se manifestasse em forma de avivamento, de choro, de alegria. Outras vezes, quando não acontecia, a gente ficava triste, né? Mas depois a gente vai entendendo que esse mover é por conta do Espírito Santo, e se o movimento é ele que faz, não é a gente, né? E assim, aí por conta desse envolvimento da gente com o Reviver, possivelmente foi por isso que a gente passou a reger a Almaret, né? E o senhor falou que no 89 o senhor começou a reger, né? A Almaret. Vamos falar então, vamos transportar para 89. Meu Deus. Como é que era o perfil do jovem assim, os louvores? A gente tinha aquela questão de 89, pastor, estou tentando lembrar, mas eu não consigo, porque eu tinha apenas 4 anos de idade. Tínhamos 4 anos, não tem como, Thiago. Não tem como. Mas vamos lá. Quais eram os cantores da época? O que vocês faziam para escolher os hinos? Por exemplo, o senhor falou que o senhor criou, né? Juntamente aí com o pastor Samuel. Mas quais são os cantores? Como é que funcionava essa questão de escolha de louvor naquela época lá? Qual seria a diretriz, no caso? Né? Então, na questão de solo, não, os tipos de hinos. Os louvores que tinham antigamente. Por exemplo, esse louvor aqui, porque o pessoal hoje, né? Hoje nós temos o worship, que eu sei que o senhor gosta muito, né? Isso aí é o outro momento, não vou provocar. Não vou provocar. Pula essa parte. Mas hoje a gente tem, né? E principalmente americano, né? O louvor americano, que a gente vê lá e fala, nossa, isso aqui daria pra gente adaptar. Como é que funcionava isso em 89? Como é que vocês olhavam os louvores? Então, nessa década, a gente usou muito Voz da Verdade. Voz da Verdade. Tem aqui, por exemplo, o Grito de Liberdade. Meu Deus do céu. Esse hino aqui também eu escrevi à mão, ó. Um grito de liberdade vai se estender ao céu. Meu Jesus. Quando nós cantávamos esse hino aqui, era uma apoteose de poder. Logo em seguida também o Lute. O Lute, Esse aqui você já guerra conhece. não Esse está aqui perdida. Já foi de 94. Você já tinha 9 anos já, isso eu já conheço. Então, estava muito em alta esses hinos aqui, né? E mesmo com aquele tabu que tinha, as igrejas cantavam, porque teve uma época que teve um tabu aí com a Voz da Verdade, não, né? Esse tabu foi bem depois. Foi bem depois? Foi depois, então. Foi depois. Na época não se falava sobre isso, não. Realmente estava em alta, né? E assim, não vamos entrar na questão de certo ou errado, mas todos os louvores que nós usamos na Almaret, inclusive aquele Doce Espírito Santo também, meu Deus do céu, quando começava a fazer a introdução do hino, Doce Espírito Santo, também a glória do Senhor. Então, todos os hinos eram um hino cristocêntrico. Né? Não tem desvio teológico nesses hinos, né? E foram hinos que realmente marcaram a nossa geração aí nos anos 80, 90, né? E 90 já mudou um pouquinho, já veio os hinos mais americanizados. Americanizados, né? Inclusive, esse Louvar-te-ei aqui, a harmonia dele, para quem pega assim, não vai... talvez não observe isso. Uma característica da harmonia americana é bem diferente da harmonia nossa no Brasil. Quando eu estudei na Fego Camargo, a harmonia americana era proibida no Brasil. Era tido como proibida. É algo mais ou menos desse tipo. Mas esse Louvar-te-ei aqui já foi uma cópia da harmonia americana, que são 3 notas seguindo, uma atrás da outra, assim, né? Sendo que na harmonia brasileira, as notas, quando o soprano sobe, o contralto desce. Então, nunca acompanha. Nunca acompanha. Mas esse efeito, ele é maravilhoso, é fantástico. Então, muito simples. Um hino desse aqui, a gente ensaiava em meia hora. Olha só. Olha isso. A gente tinha essa facilidade usando essa técnica aí. Tudo isso ajuda no desenvolver do grupo, né? Eu não quero apertar o senhor não, mas eu vou aproveitar e fazer outra pergunta.
O senhor ficou quanto tempo mesmo na regência? Olha, eu fiquei de 89 até 90, até mais ou menos, até 2000, mais ou menos. 2000? 11 anos? É. Benção, Bastante. muita coisa aconteceu. É. Mas desse tempo, pastor, de 89 a 2000, vamos lá, se eu fosse escolher um momento marcante que realmente foi assim o clímax da sua regência enquanto maestro da UMADET, qual seria o momento que o senhor faria o recorte para falar assim, esse foi o momento que se eu pudesse, eu marcaria e colocaria no quadro? Eu diria que foi quando eu regi, quando colocamos o hino Doce Espírito Santo. E aí foi mais ou menos já foi na década de 90 já, né? Essa época foi uma época de ouro mesmo. E a gente via a empolgação dos jovens. E nessa época eu não sei nem a quantidade de jovens que tinha, né? Mas Até porque na época nós tínhamos somente o trabalho da UMADET, não tinha um trabalho específico adolescente. Então o adolescente ele Era junto. encorpava, né? Exatamente. inclusive, só lembrando aqui, o primeiro encontro de adolescente foi iniciativa minha lá no Lar Bom Samaritano. A Maléia de Eusébio nos ajudou Que legal. e nós fizemos o primeiro encontro de adolescente lá. Nível Aí não campo? tinha- A nível de campo. Que legal. Convidamos as congregações e fizemos no Lar Bom Samaritano, uma quadra que tinha lá. A Abimael ajudou na época que eu já era empregado do Lar Bom Samaritano. Comecei a trabalhar no Lar Bom Samaritano com 14 anos de idade também. E fizemos o primeiro encontro lá. E aí, assim, realmente, depois que começou a dividir, mas era mais trabalho de jovem mesmo. E era bastante, né, pastor? O pessoal fala dos preletores que fechava ali a Rua da Sede, né? Então o pessoal fala pra mim, Tiago, por que não fecha a Rua da Sede? Porque não pode, irmão. Meu Deus do Se céu, nós não dá. fecharmos a Rua da Sede, nós somos presos. Meu Jesus. Né? Então Não dá não tem mais. como fechar a Rua da Inviável, Sede inviável. agora. Antigamente dava, agora não dá mais. Então se você não quer ver o Tiago na prisão, não peça pra ele fechar a Rua da Sede. Né? Ali realmente era dentro do pátio, era montada 2 arquibancadas, né? Igual de futebol, né? Nossa. Dos 2 lados. Enchia tudo. E fechava-se, aí ficava a gente na rua, até do outro lado da rua. Na praça do outro né? lado. E por incrível que pareça, o João Paulo era muito bom na questão de transmissão, né? O João Paulo fazia a transmissão ali em tempo real, né? Que legal. O João Paulo tinha todo... Tinha toda a aparelhagem? Que legal. Vamos trazer ele aqui. João Paulo é um dos que nós vamos trazer aqui. João Paulo conhece tudo. Eu peguei um vídeo dele. João Paulo, fique esperto. Peguei um vídeo seu. Já tá Ele na louvando, pastor, lá. E eu mandei pra ele. Falei assim, João Paulo, aqui, ó. Você que não conhece, João Paulo é o nosso secretário do campo. É um dos secretários do campo ali. Vai estar com a gente logo, logo aqui. Benção. Não, preciso lembrar também de um nome que possivelmente vocês vão ter muito material. Chama-se Joel Pimenta. É? Joel Pimenta Olha tem só. arquivo da UMADET. Cada coisa linda, cada coisa fantástica. Pode procurar o Joel Pimenta, nosso amigo, irmão abençoado. Os detentores de tesouros escondidos, isso olha aí. só. Pastor, o senhor falou que foi até 2000, mas eu vou corrigir o senhor. Ixi, aí, ó. Eu vou cantar um hino aqui. Vamos ver se o senhor lembra desse hino. Olha. Tudo que tem fôlego de vida, louve a Deus. Tudo que tem fôlego de vida, louve a Deus. Tudo que tem fôlego de vida, louve a Deus. A terra é dele, o mar é dele, você é dele, eu sou dele. Fôlego de vida, tudo que tem fôlego de vida, tudo que tem fôlego de vida, louve a Deus. Você cantou esse Tá vendo? Em 2004, o Magrelinho lá de Tremembé Olha estava isso. no vocal. Direto do túnel do E tempo. quem era o meu regente era o senhor. Que legal. Então não foi 2000 aí. Tá vendo? Tá em 2004. Mas é que eu passei pela Covid, então o Essa é HD boa. interno aqui deu uma balançada aí. Tá vendo? O senhor foi um bom regente. Ó. Eu guardei o hino Olha até isso. hoje. Verdade. Então foi em Que 2004 legal. que foi a última Almadet que foi na Avenida do Povo. Não sei se o senhor lembra. Essa foi a última da Avenida do Topo? Foi a última, foi a 2004? última. Legal. Essa, o pastor Cariús era um dos coordenadores. Era o Vanderlei, o Carilhus
E o Eugênio também, é, acho que o Eugênio. Marcelo. Era uma Essa- turma boa. na Avenida do Povo. E acho que foi o primeiro Acho que foi o primeiro e o último que Eles teve fizeram ela. até um- Que tem isso, pano branco lá. É. Que Foi legal. Então, nessa época, é verdade. Nessa É. época que nós começamos a trabalhar com a campanha de 500 jovens. Você vê que naquela época 500 já era muito. É. Hoje, 1.500 é pouco. Eu Né? vejo, é. Mas Mudança. nós fizemos, eu lembro, a gente escrevia cartazes, rumo a 500 joves na Almada. Que legal. E trabalhando para isso acontecer, né? Por conta de Então, seu último ano É foi verdade. 2004, meu pastor. Que É. maravilha. Aí, hein? aí eu falo pra você, jovem, por isso que eu falo assim, né? Eu falo até pro Cirilo. Se Jesus não voltar, o próximo coordenador da Almada tá dentro da Almada. Com certeza, sem dúvida. Estava lá um magrelinho lá de Taubaté, lá de Tremembé, e eu vinha de ônibus, descia ali na Rodoviária Velha e até a pé a Que sede. legal. Então Muita o pessoal história, que hein? fala hoje aí, ó, vocês aí pegando Uber aí, tudo na mão e não vão Tranquilo. pensar ainda. Hashtag Revoltedes. Aqui, ó. 2006. Aí, pastor, aí, ó, tá eu vendo? falei 2000 errado. É, olha só. 2006. Aí, ó. Aqui, Aí, Que caderninho, ó. legal. Aí, ó. Tema. Avivamento. Antes que essa geração se Ó. vá. Meu Deus. 27 a 29 de julho. de 2006. Que legal. Aí, pastor. Aqui tem, esse caderninho foi feito. Nossa, na 2006 eu época nem que nós sonhava. tivemos Outros regentes, tem o Rogério como regente. Que Na bacana. verdade, tudo começou com Mauro Pimenta, né? Tanto regendo o vocal como a orquestra. Primeira orquestra da Almada, que sensação. Sensação linda, linda. Cantar aquele hino, Pai, quero ouvir a tua voz. Nossa. Aí sim. Aleluia. E aí, esse hino aqui, eu não sei se o Thiago lembra, você deve lembrar, porque esse 2002, que é o Deus está presente. Né? Santo, Santo, meu Deus está aqui presente. E agora eu não lembro. Lembra não? Mas você deve ter cantado sim. Devo ter porque Não, com certeza. tinha um trio masculino aqui. Que legal. Pastor, mostra pra outra câmera ali, ó. Pro pessoal ver ali, ó. Isso, ali, ó. Pessoal, Olha isso. Isso aí, ó. a gente vai lembrar aí. Aí, 27 povo, ó. a 29 Aí, de povo. julho de 2006. É. Top demais, hein? Top, hein, pessoal? Tinha Ó. patrocinador, Ó os né, patrocínios aí, ó. É, os patrocínios Vamos aí, ver ó. quem vai patrocinar o Mário. É. Meu Deus, olha isso. Se a gente for parar pra pensar, Olha tem aí, pouquinho ó. tempo, né? 2006. Pouquinho tempo. 15 Quase. anos. 19 anos. 19 anos Meu atrás. Deus. Tá vendo? Então, e tem outros, tem o de 99, que nós fizemos quem fez o desenho 99 com prospecção de continuidade, eu fiz o desenho, aí o Mauro Pimenta gostou, daí colocamos ele como logo daquele ano, foi muito bacana. Eu tive acesso a uns panfletos, a gente vai chamar aqui o pastor Flávio de Lima, que ele tem esses acessos, ele só mandou foto pra mim, ele não deixou eu pegar. E tinha lá, pastor, o organograma, né? E eu até falei pro Cirilo, eu falei assim, a gente acha que a gente faz muita coisa, mas Ah, quando era uma semana de evento. era Nossa, de Deus. quinta a domingo. Meu E era Jesus. de manhã, tarde de noite, pelo menos um sábado, de manhã, tarde de noite. E era muita gente trabalhando, pastor. Como é que funcionava esse pré-trabalho, os ensaios? Tinha ensaio geral? Era com orquestra ou era só voz? Como é que funcionava? A princípio, nós começamos os ensaios na sede, Uhum. né? Só um ensaio. Depois nós começamos a ir nas congregações. Eu lembro que a gente ia nas maiores congregações, juntava o pessoal para facilitar o trabalho. É o que vocês fazem hoje, que isso é muito, muito saudável. Que quando junta num ou dois ou três ensaios geral, já está todo mundo sabendo, né? Mas eu lembro quando nós saímos aqui do Parque Aeroporto para a sede, pastor Luiz como coordenador era muito presente, né, com os jovens lá. E ele sempre fala isso, às vezes saía daqui ele tinha 2 carros, né, A famosa Belina dele, né? naquela época tinha Ele vai vir aqui falar pra gente também da Belina dele, logo, logo.
E era Brasília, né? A Brasília, é a Ele era Brasília. Brasília. É, pastor, você vai vir falar da Brasília. Mas ele tinha também, na época que a gente estava aqui, eu usava o 147 dele, o Fiat, né? Olha só. Era o Zaqueu. Aí abria a traseira, enchia de jovem ali atrás, e na frente. E a Kombi que ele usava também, né, para trabalho. E levava muita gente. Naquela época podia ir os bagageiros, ia pendurar. O carro podia virar ônibus, era tranquilo. Verdade. Mas o pessoal ia, gente. Ia, Que legal. Ia mesmo. E era uma delícia. A gente participava com gosto mesmo. Então os ensaios eram muito, muito bons. E depois, mais para frente, juntava a orquestra e vozes, né? Mas a princípio é como se faz hoje. Faz as vozes, a orquestra ensaia separada. E tinha a divisão de soprano, contralto, tenor, tinha tudo a divisãozinha? Tinha. O Madet em si já começou assim mesmo, né? Nossa, que legal. Tinha com divisão de vozes. Eu tive pesquisando algumas, que é o Madet da década de 60. Nós temos muito tempo aí de Madet, né? Temos muita história para contar. Com certeza. Se hoje é difícil, hoje em dia é difícil você encontrar congregações que dividem voz, né? Eu fico imaginando na década de 80, Meu Deus. você pegar uma congregação que não divide voz e fazer com que o jovem cante. E esse desafio, pastor, como é que era? Como é que funcionava para fazer o povo cantar em uma voz que ele não cantava na congregação? Como tinha bastante jovens, né? Então, assim, aqueles que já estavam acostumados, puxavam os demais. Né? Lógico, sempre ia ter aqueles tenores que iam acompanhar o soprano, né? Mas assim, não foi nada assim muito difícil. Porque, por exemplo, a sede sempre foi presente, e a sede há muitos anos atrás já começou com divisão de vozes. Parque Aeroporto, como eu já falei, né, tinha uma grande quantidade de gente. Vocal da Água Quente já chegou a ser o melhor vocal, né, do nosso ministério. Teve um auge e com isso também, né, a irmã Leinha, que era regente, com isso os jovens ajudavam muito, né? Então sempre tinha aqueles pontas que segurava. Né? Os pontas aí, ó. Até hoje assim, né, Ciro? Com certeza. É necessário, na verdade. Até hoje. Olha aí, Beck, ó. Fazendo a de vocês aí. Paga um hambúrguer depois pra mim. Olha, pastor. Muito bom estar aqui com o senhor, viu? Fico muito feliz o senhor ter aceitado. Ó, você que ainda não curtiu esse vídeo, está acompanhando agora pelo Spotify ou pelo YouTube, você curta aí a nossa página, tá bom? Nós estamos trabalhando sobre o Madet to Remember e a gente quer trazer histórias. O Cirilo falou uma coisa boa. Agora eu quero lembrar algo que marcou o senhor negativamente, assim, algo que o senhor planejou dentro da Madet e as coisas não saíram como o senhor queria. O senhor tem alguma lembrança? Que infelizmente as mais traumáticas marcam mais a gente. O senhor tem alguma lembrança no dia que deu tudo errado? Dentro da minha área, é questão de você ter a expectativa de que o hino ia ficar bonito, né? E você gasta aquele tempo para fazer um arranjo, tira as cópias para o jovem, e aí, na hora de ensaiar, e não é nada daquilo que você tinha imaginado, você tinha ouvido, né? Eu tenho lembrança de um desses hinos, mas segundo a Ruth, nós cantamos, mas eu estava lembrando de que a gente começou e não deu certo, que é o Coração de Cera, também da Voz da Verdade. Esse hino ficou muito diferente daquilo que eu imaginava, né? E isso frustra o maestro, né? Frustra o regente, né? Mas fora isso, a gente nunca trabalhou sozinho, né? Como maestro. Ali a gente sempre teve 3, 4, chegamos a ter uma Almadet que tivemos vários regentes de congregação. Nossa, que legal. Né? Isso é bom. Cada um regendo o hino. Então... Principalmente porque era um trabalho que durava mais de 2 dias, né? Então você tinha essa possibilidade de usar vários regentes, né?
Como é que o senhor chegava no domingo? Se era de quinta a domingo, chegava só dando glória a Deus? Meu Deus do céu. Hã? Imagina. Eu fico, hein, Cirilo? Nossa. Como é que a gente chegaria no domingão de quinta? Não é fácil não, hein, pastor? Então, mas essa dificuldade, eu acho que foi acontecendo com o tempo, porque tudo era assim, gente. A gente fazia retiro com 4 dias, a gente já ia, a equipe já ia um dia anterior. Tá acostumado, né? 5 dias. Quando terminava o retiro, às vezes a gente arrumava um jeito de ficar no outro dia só a equipe para poder descansar, né? Mas lógico, a gente chegava em casa quebrado, né? E vinha com o carrinho assim, quase não enxergava o caminho para chegar em casa, né? Mas era assim, encontro de casais, até praticamente o primeiro encontro de casais foi nós que fizemos também com a autorização do pastor Ezequiel, porque não se fazia e foi difícil conquistar isso, né? Agora o senhor tocou uma coisa legal. Como é que era trabalhar com o pastor Ezequiel? Olha, o pastor Ezequiel para mim foi um pai. Um pai e um profeta, um homem de Deus mesmo. Então, assim, ele era uma pessoa que tinha muito carinho por mim e até porque meu pai era pastor e às vezes meu pai chegava bravo em casa porque de repente ele não foi bem entendido. No outro dia o pastor ligava lá, pastor Luiz, pastor Elias, vamos comigo para São Paulo. Aí meu pai se arrumava, aí ia para São Paulo, passava no restaurante, na volta, comia. E aí eu acredito que o pastor Ezequiel pegou esse carinho muito especial com a gente, né? É tanto que quando nós tivemos uma proposta de ir embora de Taubaté para ir para o Ministério de Santos e profissionalmente para trabalhar como contador e ser ministro de música lá em Santos. Eu fui falar com o pastor, falei, pastor, e a gente estava aqui no Parque Aeroporto ainda. Ele mudar para Santos, tal, um convite para trabalhar. Aí ele falou, não, de jeito nenhum. Você vai vir aqui para a sede. Você vai ajudar no coral da sede. E eu obedeci. Foi a melhor coisa da minha vida, ter obedecido ele. E às vezes ele oferecia ajuda para mim poder ir para a sede, financeiramente. Para poder pagar o ônibus ou sei lá como é que eu ia chegar lá, né? Mas um carinho muito especial mesmo. Tanto que ele fez meu casamento, né? E, então, assim... O senhor teve o privilégio de pegar o pastor Ezequiel no auge do seu ministério. Eu não tive. Quando eu cresci, na verdade, o pastor Ezequiel já estava indo para o seu final do ministério. Mas todo mundo que fala que pegou o pastor Ezequiel no auge do seu ministério, né? E a Almadit, ela surgiu com o pastor Ezequiel, né? O pessoal fala muito bem mesmo como é que era trabalhar com o pastor Ezequiel. Porque o pessoal tem uma lembrança que o pastor Ezequiel era um pouquinho duro, o pessoal acha que ele não era amoroso, né? Ao contrário, né? Fez até me lembrar, porque quando eu cheguei em Taubaté em 2010, ele ainda pastoreava. E foi interessante que me apresentaram para ele, eu fui para a sede, isso aí é até algo que algumas pessoas sabem. Ele olhou para mim, você é mineiro, Você é mineiro, pegou meu braço e falou assim, vem aqui, mineiro. Aí ele me levou, a sede era diferente, todo o organograma da sede, secretaria embaixo, ele desceu comigo, chegou, Selmo, cuida dele. E jogou, não de forma agressiva, sim. de forma carinhosa, falando que era para cuidar de mim, que ele sabia da minha história, eu cheguei sem ninguém aqui, né, só eu mesmo, minha família toda em Minas. E eu tive um contato com ele, eu vi o carinho realmente. O que as pessoas falavam, eu achei que... ficou a questão dele ser o presidente e tudo, ser incisivo, mas ele tem um lado muito carinhoso e que muitos obreiros falam. Eu acho muito interessante isso. Não, E como é que funcionava o pastor Ezequiel com relação assim, ao Madrid, pastor? Como é que era a liderança dele em relação ao Madrid? Ele estava liberdade, ele ficava em cima com relação aos hinos? Como é que funcionava? Não, o pastor... Na verdade, no começo, nós tínhamos um culto de jovem por mês de todo o campo na sede.
Não existia culto de jovens em Nas congregação. congregações. Ah, Era entendi. centralizado. Ele era muito Que legal. seguro nesse sentido, né? Entendi. Mauro Dias, né, foi um dos Uhum. coordenadores na época. Então, ele era bastante seguro com essa questão de juventude. E o culto era no domingo mesmo, pastor? Não, num sábado. Ah, era um Ah, sábado? Um sábado por mês. Acho que foi o pastor Luiz mesmo que falou pra mim que ele que deu a ideia pro pastor Ezequiel com relação às Santas Ceias nas congregações, Isso, né? também. Que era tudo centralizado É. e tal. Então aí depois que entrou Almadet, e aí eu vi que ele deu muito apoio, ele sempre presente nos trabalhos, né? Nunca do contra, sempre deu né? apoio para a juventude. Interessante. Pastor, eu sei que a gente está caminhando aí pro final da nossa... Eu queria que o senhor passasse para essa galera que está nos ouvindo, está nos assistindo, o que o senhor via que tinha antigamente que hoje não se tem mais com relação à postura, posicionamento, compromisso, que os nossos jovens hoje podem resgatar até para fazer bem espiritualmente para ele, vendo o senhor que teve muito perto, porque eu sempre falo que o regente ele está mais perto do jovem do que o coordenador, porque o regente ele vê se o jovem está gostando ou não do hino, né? O senhor pode corrigir por isso, né? Então, o que o senhor via que hoje o senhor vê que está faltando? Veja bem, é difícil eu dizer o que está faltando sem dizer o que está bom hoje. Uhum. Eu vejo que hoje o sucesso da Almadet, que realmente tem sido um sucesso, é porque vocês têm mantido a oração e a preocupação com a palavra. Eu lembro que nós orávamos bastante. Não que orávamos muito, né? A gente nunca ora o suficiente, né? Mas nós tínhamos as consagrações no domingo de manhã. Eu sempre fui de acompanhar ali pastor Eusébio, 6 horas da manhã. E isso faz a diferença quando você vai executar a sua tarefa. Então, hoje, eu vejo que muitos jovens estão muito preocupados com o secular. Dificilmente, não estou dizendo no coletivo, porque graças a Deus hoje nós temos a vigília da Almadet, que tem sido uma bênção, né? Mas assim, no individual, eu aconselho os nossos jovens a buscar ao Senhor no particular, sabe? Ter aquela vida de santidade, que isso é muito importante. Não adianta, porque se tiver vida dupla, tudo fica complicado, né? Nós vamos viver uma vida de aparência, né? No dia de culto, tá todo mundo bonitinho, arrumadinho, mas espiritualmente já não há mais a mesma coisa. Agora, você manter a sua vida de oração, de busca, de você procurar um cantinho e orar, né? Eu lembro que a gente pegava às vezes, a chave da igreja, tanto aqui do Parque Aeroporto como lá da sede, e orar de noite sozinho lá. Passava um tempo chorando lá, deitava no chão, tinha alguns jovens que iam comigo, deitava no púlpito, era de carpete, deitava lá para orar, né? E então essa questão de vida espiritual, ela não pode ser levada de qualquer maneira. Tem que ser sério. Hoje, a liberdade que os jovens têm, até mesmo por conta dos pais, né, de ter uma vida muito mais fácil, né, assim, para poder colocar o pezinho no mundo, sem achar que vai ficar tudo bem, isso tem trazido um falso avivamento. Porque é aquela alegria só na hora que canta, mas depois parece que tem medo de falar de Jesus numa rodinha de amigos, tem medo de se identificar como crente na escola, tem medo de mostrar que é servo do Senhor Jesus, já não tem aquele prazer de dizer, não, eu sirvo ao Senhor, vem comigo. Dificilmente os jovens convidam as pessoas amigas não crentes para vir. Então hoje, nós podemos melhorar o nosso trabalho da Almadet, dos jovens, se cada um assumir o papel de verdadeiro adorador mesmo.
E saber que precisa se arrepender todo dia. Buscar o Senhor em oração. Isso vai facilitar o trabalho dos coordenadores, o congresso vai fluir cada vez melhor, né? Nós vamos atrair pessoas não crentes. É isso. Eu aconselho os jovens de hoje a buscar ao Senhor e ser de fato um verdadeiro consigo mesmo. Ou é ou não é. É, isso aí, né? Não tem como variar, né, Cirilo? Não tem de forma alguma. E sabe as palavras, jovem, fica a dica, mantenha-se firme, seja um verdadeiro adorador e entenda que Deus tem bênçãos grandes para você. Mas para que isso aconteça, precisamos nos posicionar na presença do Senhor. Isso mesmo. Pastor, quero agradecer ao senhor pelo seu tempo. Espero que tenha sido uma conversa, foi uma conversa muito boa, né? E vocês não sabem, mas o pastor Dinei é casado com a pastora Ruth, que também foi regente da UMAD e nós estaremos aqui, né? Estou preparando a Beth, porque a Beth quer vir quando ela quiser. Eu tenho que preparar a Beth. Brincando, irmãos. Deus abençoe, pastor. Manda uma mensagem final aí para os nossos jovens aí. Queridos jovens, amigos, passei por aí onde vocês estão hoje e eu desejo que vocês sigam em frente e façam a diferença na geração de vocês. Eu não me arrependo de nada. Todo tempo o Senhor me guardou e eu não me arrependo de ter buscado ao Senhor para casar. Orei muito para o Senhor não deixar eu casar errado. Faça isso. Mas guarde a sua vida para a sua futura esposa ou para o seu futuro esposo. Não brinque. Seja abençoado, seja santo. Nada melhor do que ter uma vida limpa, né? Aconselho vocês a orarem pelos seus coordenadores, né? Glória a Deus. E serem submissos e obedientes. E honrem, né? Porque graças a Deus temos uma equipe de coordenadores e uma equipe geral da Almaret fantástica. Fantástica mesmo. Nada a acrescentar. Legal. Muito obrigado. Obrigado, Cirilão. Tamo junto. Tiagão, foi um prazer. É um prazer estar contigo, meu querido. Tamo um prazer. junto. Pastor Ednei, é um prazer grande ter o senhor conosco aqui. Tenho aprendido muito com o senhor. Sou o mais novo aqui do ministério, né? Mas agradeço a Deus por essa oportunidade aqui no Madcast. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, favor, dê um like aí. Estaremos juntos aí em mais oportunidades. Então venha conosco. Olha, estamos aqui no Estúdio PA, hein? Não se esqueça. Um abraço, galera. Até o próximo Madcast. Abraço. Tchau. Fiquem na paz.